eu sou a professora Denise e essa é a disciplina de Operações de Cooperativas. Está comigo também aqui acompanhando essa aula o professor Carlos Felipe. Olá, como vai? Estamos aqui na nossa última aula, aula 5, nossa aula de revisão, completando mais essa fase da sua jornada desse curso de técnico cooperativismo com a disciplina Operações Cooperativas. Vamos com a professora Denise. Pessoal, e para iniciar essa aula, nós vamos começar com alguns recados da nossa coordenadora, a professora Emi. Ela vai trazer um pouco sobre a nossa produção acadêmica aqui. Bem-vinda, professora. Olá, alunos. Sejam bem-vindos à nossa última aula. E eu venho hoje não para dar um recado mesmo, assim. Eu venho para agradecer vocês. Agradecer isso mesmo. Eu quero refrescar a memória de vocês, lembrando que na disciplina do professor Carlos Felipe e da professora Denise, vocês fizeram uma atividade. Lembra dos banners que vocês fizeram? E nós recebemos alguns. E nós fizemos uma exposição. E agora nós fizemos outra exposição. Nós fizemos uma exposição do banner de vocês na segunda-feira de estágio e negócios. E todos esses banners foram avaliados por professores aqui da casa. Isso mesmo, todos os banners de vocês foram avaliados. E eu aqui vou frisar o nome das escolas das quais nós recebemos os banners. E o nome das escolas e nomes dos professores. Infelizmente não poderei dizer o nome de todos os alunos, tendo em vista que vocês são muitos. Mas eu quero assim agradecer de coração cada aluno que se empenhou. Claro, a você, professor presencial, que deu essa força enorme aos nossos alunos. E também agradecer à professora Denise, professor Carlos Felipe, que estiveram na orientação com vocês. Então vamos lá aos nomes. Aos professores e alunos da Escola Alquindar de Arouca, com a professora Silene Quintão. Aos alunos da Escola Estácio de Sá, da professora Lucimar da Silva. Os alunos da Escola Polo Presidente Eurico, da professora Creuza Félix. Os alunos da Escola Vinícius de Moraes, da professora Erilda Batista. Os alunos da Escola de Jaruaru, da professora Ivanete Maria. Os alunos da Escola Maria Rosa de Oliveira, Polo Jean Piaget, da professora Jussara. Os alunos da Escola Luiz Cabral de Souza, da professora Luzia do Nascimento. E os alunos da Escola Indígena Martina Condan, do professor Jean Costa. Os alunos da Escola Primavera, do Polo Manuel Ribeiro de Jaru, da professora Esther Molina. Esses são alguns dos professores, dos banners que nós encaminhamos, alguns alunos que fizeram e que esses banners foram expostos aqui por 2 vezes. Olha só, também temos os alunos da Escola Plácido de Castro, da professora Rubi Meire, outros alunos da Escola Alquindar Brasil de Arouca, de Guajará-Mirim, da professora Adriana Muniz. Os alunos da Escola também Alquindar Brasil de Arouca, da professora Claudineia Padilha. E os alunos da Escola Plácido de Castro, da Escola Piaget de Jaru, da professora Rubi Meire e da Jean Piaget, professora Jane. E também temos da Escola Paulo Freire, alunos da professora Raimunda Neta. E, por fim, Alquindar Brasil de Arouca, da professora Márcia de Jesus e da professora Betânia. Parabéns, os banners de vocês foram recebidos por nós e a professora Denise teve uma ideia de expor os banners de vocês na segunda-feira de negócios daqui do campus Zona Norte. E nesta feira, todos os banners de vocês foram avaliados por 2 professores. Isso mesmo. E os melhores banners, eles receberam um certificado. Eu vou ler o certificado porque todos são iguais, mas depois eu vou dizer os 3 melhores trabalhos que receberam as 3 melhores notas. Lembrando que não foi apenas um avaliador e a professora Denise não faz parte da avaliação, tampouco o professor Carlos e nem eu. Todos foram avaliados por outros profissionais daqui da casa que estiveram olhando o trabalho de vocês e parabenizando. Então eu vou ler o texto do certificado que eu tenho aqui para entregar para 3 escolas que se sobressaíram na apresentação dos banners. O texto do certificado é este.
A Direção-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte, reconhece o mérito do trabalho intitulado de autoria, aí o nome das pessoas, pela obtenção do conceito de avaliação excelente na categoria Projeto Multidisciplinar durante a segunda-feira de estágio e negócios, realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2017. Vamos então saber quem foram os melhores trabalhos, não desmerecendo os demais, porque todos eles receberam notas espetaculares. Eu, como coordenadora desse curso, estou orgulhosa de cada um de vocês. Sei que nem todos tiveram condições de estar encaminhando seus trabalhos para nós, mas todos os trabalhos que chegaram aqui, eles foram vistos com carinho pela professora da disciplina de vocês. Tanto é, pessoal, que ela teve que digitar o nome de cada um de vocês para encaminhar os trabalhos para que eles pudessem ser expostos. Então ela teve todo um trabalho, todo um carinho para estar apresentando. Só que ela não fez só isso não. Cada um dos trabalhos de vocês, para serem avaliados, era necessário que alguém defendesse. E a professora teve que falar de cada um desses trabalhos. Então, não pense que a gente não lê o que vocês fazem. Tudo por nós é lido, tudo por nós é avaliado. E nós gostamos muito de saber que vocês estão aí, estão produzindo, estão na expectativa de ter cada dia mais um ensino melhor e um ensino de qualidade. Mas vamos lá. Quem ficou com o melhor trabalho, e esse eu vou dizer a nota, porque foi uma nota realmente excelente, 9.8 e 9.9, pelos professores avaliadores, foi do ramo de cooperativismo agropecuária. Vários, né, gente? Eu sei que o coração de vocês está aí, é o meu. Do professor Jean Costa Rocha, são 2 alunos, Fabiana Aicanã e Fábio Aicanã Quasa, que obteram o primeiro lugar. Parabéns, professor, parabéns, alunos. Vocês receberão esse certificado aí através da coordenação de vocês. Aos demais, ainda temos 2. O segundo lugar foi também para o ramo agropecuária, para a professora que esteve auxiliando, a Andriele Fernandes de Sales, esse é o nome da aluna. A professora é Rubimeire Ferreira de Queiroz, Andriele Fernandes de Sales, Claudineide Santos Santiago, Eunice de Souza Jesus, Henrique Alves de Lima, Jaqueline Mota e Leandro Ambrósio e Rafael Alves Vidal. Parabéns, alunos, parabéns, professora, pelo excelente trabalho que vocês encaminharam. E o terceiro foi também, não para o ramo de agropecuário, mas para o ramo de produção, gente. Olha aí, um ramo diferente, que são os alunos da professora Creuza Félix, Adriana, Aldeci, Beatriz, Cristilene, Dávila, Dedson, Felipe, Genivaldo, Giovanni, Iris, Jéssica também, Wilson e Tylon. Parabéns, alunos, parabéns, professores que estiveram à frente da orientação presencial desses trabalhos. Lembrando, gente, às vezes vocês não sabem a importância do significado do trabalho de vocês, mas para nós que estamos aqui, a gente avalia cada momento, todo momento, às vezes até fora da disciplina. Olha aí, nós já estamos com a professora Denise e o professor Carlos em outra disciplina, finalizando hoje operações de cooperativa, e nós ainda estamos parabenizando vocês por um trabalho feito lá na disciplina de ramos. Eu, como coordenadora do curso, estou orgulhosa e parabenizo todos os demais trabalhos, todo o empenho dos demais professores que eu sei que se esforçaram, se empenharam para estar encaminhando este trabalho de vocês. Então, professora Denise, parabéns, boa aula. Agora é com vocês, meninos. Boa prova. Professor Carlos Felipe também, que esteve acompanhando a professora Denise. Parabéns, bom trabalho, boa aula para vocês. Obrigada, gente. Queria agradecer o apoio ao professor Emi, que idealizou esse projeto. E, claro, principalmente agradecer a você que se dedicou, que elaborou esse trabalho. Nós ficamos muito emocionados aqui de receber como os trabalhos ficaram lindos, como ficaram profissionais, como ficaram bem feitos. Então, muito obrigado pela dedicação. Isso é muito reconfortante para a gente, é muito gratificante.
Agora vamos começar com a nossa revisão? Bom, aqui no slide a gente vê, essa é a nossa disciplina de operações de cooperativas, já estamos na nossa aula 5, já é a nossa aula de revisão. Nessa aula nós temos que revisar todo o conteúdo da disciplina, essa é a ementa da disciplina toda, ela começa definindo o que são operações de cooperativas, os conceitos e as definições. Ela fala sobre contratos e relações contratuais das cooperativas. Tem o tópico da agricultura familiar. Nós vamos falar sobre cooperativas e mercados institucionais. Falamos também de logística na comercialização via mercado institucional e outros canais de distribuição. Falamos sobre beneficiamento e processamento, sobre comércio justo e ético, sobre operações de cooperativas e inclusão social, sobre sustentabilidade e cooperativismo. Os objetivos, então, agora são os objetivos de toda a disciplina. Nessa disciplina nós temos o objetivo de entender as operações de cooperativa e como elas podem auxiliar na sustentabilidade da cooperativa, com foco nas cooperativas agrícolas e agropecuárias, que é o que a gente mais vê aqui no nosso estado, e também entender o papel das operações na sustentabilidade das cooperativas. Tudo isso a gente vê então que o nosso começo do conteúdo foi falando de operações de cooperativas. Então vamos. Nas operações cooperativas, tudo o que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Temos os cooperados que são vinculados às suas cooperativas, independente de seu ramo. Todas as operações, todas as atividades que eles realizam através das cooperativas são chamadas de operações de cooperativas. São operações que caracterizam o ato cooperativo, os quais podem ser realizados apenas por cooperativas. Dentro desses atos cooperativos, existe a diferença grande que nós precisamos compreender, que é a diferença entre lucros e sobras. Normalmente a palavra lucro é usada em empresas comuns e a palavra sobras é utilizada em empresas cooperativadas. Então vamos. O sistema voltado ao alcance de meta específica, o lucro. Esse sistema que estamos tratando é o sistema capitalista. O lucro é o principal objetivo das empresas, que mantém seu foco na produção e na constante maximização desse respectivo lucro. Essa maximização do lucro é trabalhar para que esse lucro seja o máximo possível, seja cada dia maior. Então, quando a gente vai falar um pouquinho mais da diferença entre lucros e sobras, a gente vê que, se por um lado, existem as empresas que atuam com essa lógica dos lucros, existem também empresas que atuam com outra lógica. Quando a gente está falando dessa outra lógica, a gente vai falar do pensamento cooperativo. Esse outro pensamento baseia-se em valores éticos, de transparência, de solidariedade, de democracia, igualdade e responsabilidade. A valorização do indivíduo é maior do que a valorização do capital. Essas empresas são as cooperativas. As cooperativas procuram promover um equilíbrio dinâmico entre a satisfação pessoal e a satisfação coletiva, paralelamente aos resultados econômicos ou sociais da organização. Então você tem uma satisfação coletiva, todos os inclusos, todos os participantes da cooperativa estão satisfeitos, a sua participação individual, como integrante daquela cooperativa, você está satisfeito e a cooperativa como empresa anda muito bem. Administrativamente e financeiramente ela consegue resultados positivos. Então é o que se fala sobre equilíbrio dinâmico entre satisfação pessoal e satisfação coletiva, paralelo aos resultados econômicos ou sociais da organização. Essa questão do equilíbrio dinâmico, né, professor? Sim. Bom, falando ainda sobre esse tema, a gente pode lembrar que essa é uma das principais diferenças entre uma empresa comum e a empresa cooperativa, já que na cooperativa cada cooperado tem o mesmo direito de voto dos demais nas decisões da empresa, independente do capital investido. É muito diferente, por exemplo, de uma empresa, às vezes, que tem cotas, uma empresa de capital aberto, que pode ter
cotas abertas, onde as decisões vão ser tomadas de acordo com os votos e com o peso ponderado de cada cotista. Vamos supor, se a gente tem uma sociedade aqui, eu e o professor Carlos Felipe, e ele tem 60% das cotas e eu tenho apenas 40%, quando a gente tiver um impasse, quando a gente tiver alguma discordância de algum tema, eu quero fazer de um jeito, ele quer fazer outro, se ele tem 60% da empresa, é ele que vai decidir o que vai ser feito. Se nós temos um terceiro sócio e eu tenho aí 30% da cota, o professor Carlos Felipe com 40% e outro sócio com mais 30%, é a soma de quem vai fazer mais porcentagens de capital que vai definir a decisão das empresas capitalistas. A cooperativa segue outra lógica. Numa empresa cooperativa, a gente vai seguir a lógica da democracia. Então, quando a gente fala que é independente do capital investido, não depende, então, de quanto capital a gente tem parado em cada uma das empresas. A gente dá muito exemplo da questão das cooperativas financeiras, os bancos, né? Eles vão ter muitas vezes a decisão... Quando você fala de um banco privado, ele vai ter decisão de acordo com o capital. Quando você fala de um banco cooperado, você vai ter a decisão de acordo com os votos. Cada cooperado levanta a mão, faz o seu voto, uma pessoa, um pensamento bastante democrático. Né? Lembramos então, com essa fala da professora Denise, que numa empresa comum, você vale o que você tem. Numa empresa cooperativa, você vale o que você é. Pois independente do seu capital investido, o seu voto, o seu poder de decisão vai ser o mesmo. Isso configura o caráter democrático e participativo das empresas cooperativadas. Isso mesmo. Então, falando ainda das diferenças entre lucros e sobras, a gente vê aqui que a cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas, voluntariamente, por vontade própria, né? Para satisfazer suas necessidades e aspirações. Essas aspirações são econômicas, são também sociais e culturais. Essas aspirações devem ser comuns e devem ser satisfeitas por meio de uma empresa democraticamente controlada. Democraticamente, como a gente está falando, né? Por meio do voto, com pesos iguais. Como qualquer organização, existem custos de manutenção. Qualquer empresa tem seus custos de manutenção, que é o aluguel, e a energia elétrica, os equipamentos, a manutenção dos equipamentos e outras despesas, que devem ser pagos pelos associados, ou seja, pelos cooperados. Este pagamento se efetiva por meio da cobrança de uma taxa de administração, proporcional aos serviços utilizados pelos cooperados na cooperativa, pelas operações realizadas por cada cooperado. Então, se você realiza mais operações que o outro, é normal que a sua taxa de administração seja maior do que o outro. E essa taxa de administração é uma taxa para manutenção de todos os equipamentos da cooperativa. Se ela for uma unidade produtiva, uma agroindústria, ela precisa de manutenção das máquinas, precisa de limpeza, precisa pagar o aluguel, precisa às vezes pagar um frete. Então todas essas despesas são pagas com uma taxa de administração, que cada cooperado, de acordo com o que ele usa, com as operações que ele faz, ele paga mensalmente. E a gente vê aqui no slide que a taxa de administração é a fonte de receitas da cooperativa para pagar as suas despesas. Quem decide o tamanho ou o valor dessa taxa de administração são os próprios cooperados, em assembleia. Lembrando que esse valor tem que ser proporcional, tem que ser o suficiente para manter a cooperativa aberta, ele não pode ser muito baixo, que vai levar a cooperativa a falir. Na Assembleia, são apresentadas e analisadas todas as informações contábeis da cooperativa pelos seus gestores financeiros. E essas informações são utilizadas para se definir uma taxa de administração que seja compatível com a realidade e que seja possível de manter a manutenção da cooperativa. Que é a chamada prestação de conta. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Normalmente no final do ano ou no final do exercício contábil, como é falado, se faz a prestação de conta de tudo que foi realizado durante o ano. E até agora a gente vê vários conceitos, né, que a gente pode ver, por exemplo, o ato cooperativo, que é aquele ato realizado entre o cooperado e a cooperativa. Por exemplo, se você está sendo cooperado numa torrefação de café, você vai realizar um ato cooperativo quando você pede para torrar o seu café.
Então, esse é um exemplo de um ato cooperativo. A gente está falando da questão da taxa administrativa, que é aquela taxa financeira que serve para manutenção das despesas da cooperativa. E agora, a partir dessa taxa de administração, a gente vai ter a diferenciação do que é lucro, o que é sobra. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é sobra. A gente vê aqui no slide que, em síntese, quando a gente discute sobras e lucros, a gente sabe que esses dois conceitos têm diferenças em relação à sua origem, em relação ao seu cálculo e em relação à sua tomada de decisão, em relação ao seu destino. Né? Os lucros têm origem na exploração comercial de uma empresa capitalista. O seu cálculo está voltado mesmo a uma atenção intencional. A taxa de lucro ela é incluída no preço das mercadorias, no preço das prestações de serviços, e o destino dele é o bolso dos empresários que fazem investimentos. Já as sobras acontecem dentro das cooperativas, quando a taxa administrativa, que representa a receita, ela passa a ser um pouco maior do que a despesa. Naquele meu exemplo ainda, se você tem uma cooperativa de torrefação de café, se você paga uma taxa administrativa para torrar o seu café, somando todas as taxas administrativas pagas, a gente vai ter as receitas dessa cooperativa. Se isso for maior do que toda a despesa, nós vamos ter sobras. Essas sobras vão ter sua decisão de destino, tomada pelos cooperados, que podem decidir, por exemplo, usar isso para fazer uma capacitação, usar para fazer um curso, para fazer uma melhoria, uma expansão, e também podem distribuir parte dessas sobras pelos seus cooperados. E dessa forma, considera-se que são substancialmente diferentes as sobras e os lucros, e as empresas cooperativas têm sobras, portanto, elas não têm lucros. Muito bem. Entendido isso, vamos partir para falar sobre contratos e relações contratuais das cooperativas. A base das empresas cooperativas são a ajuda mútua, a solidariedade, a democracia e a participação. As cooperativas diferenciam-se das demais empresas por serem, ao mesmo tempo, uma associação de pessoas e também uma empresa. Logo, para desempenhar bem seu papel, devem equilibrar essa dupla característica, o aspecto social e o econômico. A terceirização, vamos falar sobre terceirização. Constitui-se numa prática empresarial que permite às empresas concentrarem seus esforços em suas atividades essenciais, deixando para terceiros a responsabilidade pela administração e operacionalização de serviços acessórios da produção principal. Recentemente, vem crescendo muito o interesse pela terceirização por intermédio das cooperativas de trabalho, simplesmente devido à redução dos encargos trabalhistas, que são FGTS, 13º, entre outros. Faça um comentário sobre a terceirização, professora. Gente, a terceirização é um processo que é permitido legalmente, desde que seja feito corretamente. Muitas vezes é utilizado o processo de contratar uma cooperativa de trabalho para mascarar um processo de contratação de trabalho. Muitas vezes a gente tem no trabalho formal, por exemplo, aquele trabalho de carteira assinada, um trabalho que é mais regulamentado e que também protege mais o trabalhador. Quem trabalha de carteira assinada, por exemplo, tem direito a ter auxílios do INSS se, por exemplo, tiver algum tipo de prejuízo de saúde enquanto está no período de trabalhado. Vamos supor, você tropeçou, caiu, quebrou a perna. Você pode estar recebendo seu salário pelo INSS porque você estava trabalhando de carteira assinada. Quem trabalha de carteira assinada tem direito a férias, ao 13º salário no final do ano, a licença maternidade, licença paternidade e uma série de outros direitos que a nossa Constituição de Leis Trabalhistas nos garante. Essas leis trabalhistas, elas vão dar muitos direitos para os trabalhadores e que muitas vezes é criticado pelo empregador. Porque às vezes isso fica um pouco pesado para o empregador e ele preferiria contratar os seus funcionários de uma maneira mais direta. O que acontece? Existe sim uma regulamentação para fazer a terceirização e muitas vezes tem sido feito uma questão um pouco mais driblando as leis, utilizando para driblar as leis uma cooperativa de trabalho.
Nosso intuito de incluir esse conteúdo na disciplina é alertar vocês para ninguém agir com ingenuidade. Uma cooperativa de trabalho, ela serve para organizar a força de trabalho. Ela pode ser muito importante, principalmente em algumas regiões que os trabalhadores podem ter mais força se unindo. Por exemplo, se você está numa área de muito turismo e às vezes várias pessoas podem atuar como guias turísticos, você às vezes quer regulamentar essa profissão, quer dar um curso para que ninguém leve os turistas para uma região muito perigosa, para que ninguém se machuque, para que ninguém também cobre muito barato. A pessoa vai cobrar R$10 para fazer um dia inteiro de passeio turístico. Então você pode se organizar numa cooperativa, buscar cursos, buscar melhorias, fazer trilhas na massa, organizar essas trilhas para melhorar para os trabalhadores da cooperativa de trabalho, fazer várias melhorias sociais, ambientais, que vão realmente fazer crescer a vida dos cooperados. No entanto, uma empresa pode se utilizar disso simplesmente para driblar alguns direitos trabalhistas, já que os cooperados não são assalariados, eles não têm carteira assinada. Eles são pessoas autônomas que estão ali unidos na forma de cooperados. Então, eles vão trabalhando para si próprio, eles não vão estar sendo cobertos por esses direitos que a lei trabalhista garante, o que traz certos benefícios para quem contrata, porque acaba sendo um trabalho mais barato, mas que se a gente vai usar isso de uma maneira pouco legal, como que eu posso falar, professor? Desvirtuando um pouco os princípios, a gente poderia estar fazendo isso, na verdade, para prejudicar o cooperado. Na verdade, ele não seria um cooperado de uma cooperativa, ele é só uma maneira de fazer um trabalho autônomo, um trabalho sem registrar a carteira. Imagina, por exemplo, que você vai falar de móveis planejados. Aí uma equipe de móvel planejado vai contratar uma cooperativa de trabalho só para trabalhar esporadicamente e vai pagar pelo serviço. E vai ser um tipo de contrato por serviço e não um contrato de carteira assinada. A grande questão é essa discussão sobre contratos de trabalho em cooperativas e terceirização. É o seguinte: uma empresa comum pode ser uma empresa pública, ela, para economizar nos encargos sociais, ela prefere terceirizar serviços de limpeza, terceirizar serviços de transporte, terceirizar serviços de segurança. Quem vai fazer essa segurança no hospital ou essa limpeza no hospital é uma outra firma. Não vai ser a empresa pública, o hospital. Vai ser uma outra firma contratada por terceirização. Essa outra firma pode ser uma empresa comum ou pode ser uma cooperativa. No caso de uma cooperativa de trabalho, os cooperados são donos da empresa cooperativa de trabalho, não são empregados da empresa cooperativa de trabalho. Essa é a grande questão. Muitas cooperativas de trabalho são organizadas para ganhar licitações e, na verdade, pagam salário para os cooperados como se fossem empregados. E não são empregados. Os cooperados são donos da cooperativa e ficam com um ganho maior. Então, se você for se organizar em classe trabalhadora, uma classe de eletricista, uma classe de pedreiro, de taxistas, ou de empregadas domésticas para fazer limpeza, de faxineiras, etc., e outras classes, você se organiza numa cooperativa sabendo que todos são donos dessa cooperativa, que vocês vão ter um ganho maior. Se por um acaso vocês foram contratados por uma firma, vocês vão ganhar só o salário. Essa é a percepção de quando vocês se organizarem, forem convidados para se organizar numa cooperativa, vocês não serão empregados dessa cooperativa, e sim donos dela e vão trabalhar? Sim, vão trabalhar, mas vão participar de todas as decisões da empresa na assembleia tão falada desde o início desse curso. Essa é a grande questão desse contrato, desses contratos trabalhistas realizados pela cooperativa. Bom, e como a gente vê aqui no slide, quando a gente fala desses contratos e relações contratuais das cooperativas, a gente sabe que somente pode ser considerado autêntico o cooperativismo quando ele é baseado nos princípios de, por exemplo, adesão livre. Ninguém pode te obrigar a fazer parte de uma cooperativa. Se você trabalha numa empresa que, de repente, o dono da empresa fala assim: eu vou demitir todo mundo, vocês montam uma cooperativa, eu vou terceirizar o meu serviço para essa cooperativa. Isso não é um bom motivo para você estar numa cooperativa. Você tem que ter adesão livre, você tem que estar livre para montar a sua cooperativa ou para se juntar a uma cooperativa. A gestão tem que ser democrática, as decisões da empresa tem que ser tomada por todos, por isso democrática. Tem que ser uma empresa sem fins lucrativos, com prestação de serviços aos associados e exercitando com ausência dos pressupostos identificados das relações de emprego. Não se trata de uma relação de emprego, como o professor Carlos Felipe
bem especificou, você não pode estar na cooperativa recebendo salário, não que não possa ter empregados, né? A cooperativa pode ter empregados, mas o seu cooperado não tem uma relação de emprego com a cooperativa. Não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, e nem entre estes e a empresa tomador de serviço da cooperativa. Eu dei como exemplo um hospital ou uma escola. O cooperado não é empregado da cooperativa e nem empregado da escola. Ele está prestando um serviço e recebendo por ele. Sobre logística. Ter um bom produto não basta, por melhor que ele seja. É preciso que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal, na melhor hora. Para isso acontecer da forma mais perfeita possível, alguns fatores são essenciais. A gente vai enumerar alguns fatores, então. A logística é um ramo de gestão cujas atividades estão voltadas ao planejamento da armazenagem, da circulação seja ela por terra, por ar, rio ou mar, ou seja, de diferentes formas de transporte, e da distribuição de produtos. Normalmente, para uma eficiente distribuição, são utilizados outros meios, atores intermediários, no processo de produção, comercialização e consumo da mercadoria. Outros no sentido de que não é feito totalmente dentro da instituição, né? Então, a gente vai ter vários meios, porque não é só a cooperativa que vai atuar. Ela tem que estar, no caso da cooperativa, ligada a várias redes de logística, para ela conseguir produzir, distribuir e realmente comercializar a sua produção. Sobre os canais de distribuição, o custo seria muito alto para uma cooperativa montar pontos de venda em vários lugares do país, onde há consumidores para seus produtos. Para resolver o problema, surgem os chamados canais de distribuição. Por meio de contatos comerciais, os chamados intermediários distribuem e disponibilizam os produtos a todo o público consumidor, em diferentes regiões do país. Estes intermediários representam a cooperativa, distribuem e até vendem o que é produzido pelas cooperativas, oferecendo eficiência e eficácia na distribuição. Mecanismos de uma rede por meio da qual o produto da cooperativa chega ao mercado. Essa rede mantém contato com os clientes e realiza uma série de atividades fundamentais, que vão desde a geração de demanda, que é o consumo, até a entrega física dos produtos na sua casa. Isso aqui, a gente conclui essa questão de canais de distribuição. Vamos começar a falar um pouquinho de beneficiamento e processamento. Vocês já perceberam que nós somos super a favor desse tema, né? Nós somos aí entusiastas do beneficiamento e processamento. O processamento e o beneficiamento são produtos da cooperativa, são passos fundamentais para agregar valor aos produtos. Então, beneficiar e processar é importante para agregar valor. A gente pode dar alguns exemplos de como acontece esse beneficiamento, né? Por exemplo, existe beneficiamento quando a gente para de produzir, a gente pode dizer somente frutas e passa a produzir sucos, passa a produzir picolés, passa a produzir outros produtos derivados, doces, geleias. Você parte de um produto mais simples para um produto mais complexo. Quanto mais complexo o produto, mais valor você está colocando nele, mais caro você vai vender ele, maior vai ser o seu retorno. Então, é importante beneficiar e processar o produto para você ter produtos mais complexos que vão te dar um retorno melhor. E essa tem que ser uma preocupação da cooperativa. Então, quando a gente fala de beneficiamento e processamento, sempre citamos produtos da agricultura familiar por serem produtos vendidos comumente em sua forma bruta, em sua forma de matéria-prima. Sobre a agricultura familiar, se configura pelos pequenos produtores, trabalhadores rurais, meeiros, lavradores e outros atores sociais antigamente marcados pelo estigma da pobreza e pela irrelevância de sua produção. Por isso, não havia devida atenção do poder público sobre suas atividades. Isso é uma coisa do passado, né? Isso. Porque a agricultura familiar, ela tem uma dinâmica e características que são distintas em comparação à agricultura que a gente chama de não familiar, ou que nós podemos chamar também de agricultura convencional.
Na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. O agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante nesse setor. Tão importante que aqui a gente trouxe um gráfico para falar sobre essa diversidade. A agricultura familiar produz 87% da mandioca produzida no Brasil, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e um pouco da soja, até 16% da soja. Como a gente percebe, esses produtos que são bastante comuns na mesa do brasileiro, produtos que nós consumimos todos os dias, são produtos que, em sua grande parte, são produzidos pela agricultura familiar. Porque a agricultura familiar tem essa característica de produzir com diversidade, produzir vários produtos. A agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. A mão de obra é da própria família, é familiar, a renda familiar é vinculada ao próprio estabelecimento, não em outras fontes, e o gerenciamento do estabelecimento ou do empreendimento é feito pela própria família. O principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O PRONAF tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, agricultores familiares podem acessar várias linhas de crédito de acordo com suas necessidades e de acordo com seus projetos. Para isso, é preciso ter a declaração de aptidão ao PRONAF, o DAP. É ela que identifica o produtor como agricultor familiar. É o principal documento de identificação e qualificação do agricultor familiar. É a identidade, é como se fosse a identidade do agricultor familiar. Se a gente perguntar o que é a identidade do agricultor familiar, aqui a resposta é o DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Sem esse documento, ele não é reconhecido enquanto uma categoria profissional. A categoria profissional de produtor rural vem sendo cada vez mais reconhecida e ganhando importância no nosso país. Falamos um pouco de agricultura familiar, agora vamos falar um pouquinho sobre comércio justo e ético. Quando falamos de comércio justo e ético, tratamos da base da sustentabilidade econômica e ecológica nas relações de produção, comercialização e consumo de bens e serviços, dentro do sistema de cooperativas. Essa opção ética tem permitido aos pequenos produtores de países tropicais viver de forma digna ao optarem pela agroecologia, como agricultura orgânica, e assim combinar inclusão social e sustentabilidade ao cooperativismo. Quando falamos de agricultores e produtores de países tropicais, pessoal, estamos falando que em países subdesenvolvidos, como o Brasil, como outros países da América Latina. Esses agricultores familiares, como tem uma pequena parcela de terra, voltamos a falar em agregação de valor. Por isso que a gente sempre fala em transformação dessa matéria-prima, em agregação de valor, justamente para que o produtor, em uma pequena parcela de terra, possa ganhar mais dinheiro com seus produtos, possa ter um ganho maior com os seus produtos da sua pequena propriedade. E nesse comércio justo e ético, eles têm se inserido muito bem porque é um consumo mais consciente, ambientalmente consciente, socialmente consciente, o que garante uma parcela boa desse mercado para os pequenos produtores. Sim, esses assuntos se interligam muito, né? A gente está buscando meios de maior retorno para o produtor. Essa questão de integrar essa questão com a ecologia, ela vem aumentando mesmo a agregação de valor. Quando a gente fala de um produto como os produtos orgânicos, que são aqueles produtos que não têm os defensivos ou os aditivos, eles não usam os venenos, né? Eles são produtos que têm um valor melhor no mercado. Você vai ter saladas, frutas, vegetais, de forma geral, sendo vendido por um preço bem mais alto, porque eles estão sendo produzidos de acordo com as regras dos produtos orgânicos. Isso também está em harmonia com essas outras questões do comércio justo e com as questões de sustentabilidade ambiental. Lembrando que esses produtos orgânicos são produtos sem veneno, produtos produzidos de forma limpa, de forma natural, forma orgânica.
Então, são produtos que não causam mal à nossa saúde, e sim beneficiam a nossa saúde, porque remédio é comida. Se você se alimenta bem, você vai ser uma pessoa saudável, não precisa ficar comprando remédio em farmácia. Só que se você consumir produtos, alimentos com veneno, aí é um problema, porque você vai estar comendo veneno, vai estar criando uma doença. Então, é uma questão de consumo consciente, social e ambientalmente. A gente vê aqui que, ainda falando sobre a inclusão social e sustentabilidade, a gente sabe que o comércio justo procura criar meios e oportunidades para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores, especialmente os pequenos produtores desfavorecidos. Essa questão do pequeno produtor sofrer um desfavorecimento é bastante marcada no passado, quando você vai discutir alguma realidade da década de 70, 80, períodos anteriores a esse. A agricultura familiar, os pequenos produtores são marcados pela pobreza, pela miséria, pelas dificuldades, né? Uma mudança de mentalidade, hoje a gente percebe a importância da agricultura familiar para garantir a nossa segurança alimentar. Hoje em dia, a produção alimentar do Brasil está condicionada aos pequenos produtores. O que na sua cidade você consome de saladas, o que você na região rural produz, é produzido ali por pequenos produtores. O que você produz de vegetais, grande parte dos vegetais, a cesta básica do brasileiro vem, em sua maior parte, da agricultura familiar. Então, isso tem sido reconhecido, isso melhora a qualidade de vida do nosso país, principalmente porque cada vez mais pessoas moram nas cidades, a gente precisa valorizar isso. A agricultura familiar traz essa qualidade de vida, na medida que as pessoas conseguem consumir com diversidade, consumir vários produtos, que é a característica da produção da agricultura familiar. A gente teve alguns tópicos, né, professor, para comentar nessa aula. A gente tem alguma pergunta? Algum aluno, alguma escola mandou alguma coisa? Então, nenhuma pergunta, mas eu vou dar um alô aqui para as escolas que tiveram participação no chat. Escola Maria de Matos, do Distrito do Rondominas, em Ouro Preto do Oeste. Escola Marechal Rondon, de Cerejeiras. Escola Aurélio Buarque de Holanda, de Espigão do Oeste. Escola Marcelene Carvalho Ricardo, de São Francisco do Guaporé, e Escola Américo Brasiliense de Almeida e Melo, Distrito de Migrantinópolis, Rolim de Moura. Agradecemos a participação de vocês. Eu quero parabenizar todos pela produção dos banners, dos pôsteres que receberam aqui seus certificados. Foi um trabalho muito bom da disciplina que trabalhamos juntos, disciplina de ramos do cooperativismo. A participação de vocês foi muito importante para nós, que foi assim um feedback, um retorno, uma resposta de vocês em relação à disciplina, em relação a esse curso como um todo. Desejo que vocês façam uma excelente prova. A gente teve alguns tópicos que a gente quis trazer na aula de hoje. A gente quis falar um pouquinho sobre o que é o ato cooperativo, o que é a taxa administrativa, qual a diferença entre lucros e sobras, questão da importância do beneficiamento e do processamento, o que é a logística e como ela pode contribuir para a cooperativa. Nós falamos sobre o comércio justo e ético, sobre a relação das cooperativas com o meio ambiente, sobre a responsabilidade social, sobre a gestão democrática. A gente espera que esses temas tenham ficado claros. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês até aqui, os trabalhos que vocês fizeram ao longo da disciplina, nas atividades de percurso. Nós encerramos aqui a nossa parte, vocês ficam para avaliação, nós desejamos uma boa prova para você. E nós desejamos talvez voltar, professor, em outra hora. Sim, claro. Bem, a turma de vocês, creio que esteja no último período. Então, quem sabe em outro curso nos encontraremos. Estamos lutando aqui para abrir uma graduação, né, Educação à Distância. Você que está se identificando com o curso, prepare-se, nós teremos mais cursos pela frente. Boa prova, fiquem bem, nós vamos aguardar o resultado. Até mais.